Cupcake Store, criando o sistema de carrinho de compras. Olá, programadores web! Neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso projeto e implementar um sistema de carrinho de compras usando JavaScript. A ideia é desenvolver uma classe, um dos pilares da programação orientada a objetos, para permitir que o usuário adicione, atualize e remova itens do carrinho, com base em uma lista de deliciosos cupcakes. Classes no JavaScript, o molde do cupcake. Mas afinal, o que é uma classe? Para facilitar o entendimento, vamos pensar na lógica do cupcake. Imagine que uma classe é como a forma onde os cupcakes são assados. Ela define o formato básico, mas ainda não é o cupcake em si. Nossa classe cupcake terá propriedades, sabor, cobertura, cor, como se fossem os ingredientes. Constructor, a receita básica. Métodos, assar, decorar, as ações que realizamos. Quando usamos new cupcake, para criar objetos, cada cupcake gerado é único, com suas próprias características, mas todos seguem o mesmo molde. Ou seja, são instâncias da mesma classe cupcake. Depois de instanciados, podemos chamar os métodos para executar ações. É como seguir os passos da receita: primeiro assamos, depois decoramos. Cada cupcake mantém seu próprio estado. Um pode estar assado, outro ainda cru, cada objeto é independente. Resumindo, a classe é o molde, os objetos são os cupcakes que criamos. Com classes, seu código fica mais organizado, reutilizável e você pode criar muitos objetos de forma consistente. Incorporando o arquivo JavaScript. Com o projeto Cupcake Store aberto no Visual Studio Code, vamos criar o arquivo carrinhocompras.js dentro da pasta JS. O nome do arquivo será escrito com iniciais maiúsculas, seguindo a convenção da programação orientada a objetos. Em seguida, vamos incorporá-lo ao arquivo sabores.html, respeitando a ordem de inclusão mostrada em tela. Isso evita erros ao utilizar funcionalidades de outros arquivos já incorporados, como listagem produtos.js, no qual iremos instanciar a classe definida no nosso novo arquivo. Criando a classe Carrinho Compras. Com o arquivo carrinhocompras.js aberto, vamos definir a classe Carrinho Compras. Para facilitar sua construção, vamos dividi-la em duas partes: propriedades e métodos. Propriedades. Vamos definir duas propriedades principais. Itens carrinho, onde serão armazenados os itens escolhidos pelo usuário. Catálogo Cupcakes, que conterá a lista de cupcakes disponíveis na loja. Ambas serão inicialmente definidas como arrays vazios. A ideia é que o carrinho armazene apenas o ID do produto e sua quantidade, enquanto o catálogo servirá como base de consulta com os dados completos do produto, como nome, preço, imagem, entre outros. Métodos da classe. O primeiro método a ser criado é o construtor. Como ele é executado automaticamente ao instanciar a classe, vamos incluir um parâmetro chamado lista cupcakes, que será atribuído à propriedade catálogo cupcakes. Lembre-se, sempre utilize a palavra-chave this para acessar propriedades ou métodos da própria instância da classe. Isso garante que você está manipulando os dados corretos dentro do contexto atual. Em seguida, implementamos o método adicionar item, cupcake ID. Ele recebe o ID do cupcake como parâmetro e realiza o seguinte processo: busca o item correspondente no catálogo e verifica se ele já está no carrinho. Se o cupcake existir no catálogo e ainda não estiver no carrinho, ele será adicionado com o método push, como um objeto contendo as chaves ID e quantidade, sendo esta última iniciada com o valor 1. Assim, garantimos que apenas produtos válidos sejam adicionados e evitamos duplicatas. Agora, vamos criar o método remover item, cupcake ID. Para isso, precisamos localizar o índice do item no array itens carrinho, utilizando a função findIndex.
Se o índice for válido, removemos o item com o método splice, que exclui elementos a partir de um índice informado. Neste caso, removeremos apenas um item por vez. A próxima funcionalidade é o método atualizar item. Ele ajusta a quantidade de um item no carrinho com base no fator de incremento. Usamos find para localizar o item e, se ele existir, calculamos a nova quantidade. Se a nova quantidade for maior que zero, atualizamos o valor. Caso contrário, removemos o item do carrinho com o método remover item. Para listar os itens do carrinho com detalhes, criamos o método listar itens. Utilizamos map para percorrer os itens do carrinho e, para cada um, buscamos o cupcake correspondente no catálogo. Se encontrado, retornamos um objeto com nome, preço, quantidade subtotal, preço multiplicação quantidade. Se não for encontrado, retornamos um objeto com valores zerados. Dessa forma, garantimos que a lista reflita sempre os dados atualizados do catálogo. Para calcular o valor total do carrinho, criamos o método calcular total. Definimos uma variável total iniciada em zero. Depois, obtemos a lista atualizada de itens com listar itens, e usamos for-each para somar os subtotais de cada item ao acumulador total. Por fim, retornamos o valor total. O método encontrar item, cupcake ID, serve para localizar um item específico no carrinho. Atribuímos à constante carrinho o retorno de listar itens, e usamos find para retornar o item correspondente ao ID informado. Para limpar o carrinho, criamos o método limpar carrinho, que simplesmente redefine itens carrinho como um array vazio. Por fim, implementamos o método contar itens, que retorna a quantidade de itens distintos no carrinho. Utilizamos a propriedade length do array itens carrinho para obter esse valor. Testando a classe carrinho compras. Agora que finalizamos os métodos da classe carrinho compras, é hora de realizar o que chamamos de teste de mesa. Esse tipo de teste é um processo manual utilizado para validar a lógica de um algoritmo, passo a passo. Nesta parte do vídeo, vamos testar cada método da classe para garantir que tudo esteja funcionando como esperado. Instanciando a classe. Com o arquivo da classe aberto, vá até o final do código, fora da definição da classe, instancie-a em uma constante. Adicionando itens ao carrinho. Em seguida, vamos utilizar o método de adicionar itens. Execute-o 3 vezes, passando um ID diferente como argumento em cada chamada. Listando os itens. Para visualizar os itens adicionados, use console.log e chame o método listar itens, como mostrado na tela. Verificando no navegador. Abra a página Sabores no navegador e acesse as ferramentas de desenvolvedor. Para isso, pressione Ctrl mais Shift mais e ou F12, dependendo do navegador. Na aba Console, verifique se a mensagem aparece conforme o exemplo. Se tudo estiver certo, os métodos de adicionar e listar itens estão funcionando corretamente. Testando duplicatas. Agora, tente adicionar um item que já está no carrinho. O comportamento esperado é que não haja duplicatas na lista. Removendo um item. Teste o método de remoção de item e observe se ele retira corretamente o item desejado. Atualizando a quantidade. Faça o mesmo com o método de atualização de quantidade.
Verifique se o valor é alterado conforme o esperado. Contando os itens. Vamos testar agora se o método de contagem de itens está funcionando corretamente. Limpando o carrinho. Por fim, utilize o método limpar carrinho para esvaziar o carrinho. Detalhe: se algo der errado, o console mostrará onde está o erro, permitindo que você ajuste o código conforme necessário. Realize outros testes para validar todos os métodos da classe. Se tudo estiver funcionando, podemos implementá-la no projeto. Mas antes de seguir, não se esqueça de remover o código de teste que foi inserido fora da classe. Implementando a classe Carrinho Compras. Listagem de itens no modal. Após verificarmos o funcionamento da classe Carrinho Compras, chegou o momento de integrá-la ao nosso projeto. A proposta é permitir que o usuário visualize os itens selecionados para compra por meio de um modal, acionado por um botão localizado no menu principal da página. No arquivo sabores.html, vamos adicionar um novo item à lista do menu global. Dentro da tag UL de navegação, crie um elemento li contendo um link de texto carrinho. Ao lado do texto, insira um spam que servirá para exibir a contagem de itens distintos no carrinho. Para que o link carrinho abra o modal JavaScript em vez de uma nova página HTML, defina o atributo href com o seguinte valor: JavaScript de exibir carrinho. Dessa forma, informamos ao HTML que o link executará uma função JavaScript responsável por abrir o modal com a tabela de itens selecionados. Como a função ainda não foi implementada, o link não terá efeito neste momento. Agora, vamos utilizar o arquivo listagemprodutos.js para implementar as funcionalidades do carrinho, integrando asas já existentes para listar, filtrar e favoritar produtos. No topo do arquivo, instancie a classe Carrinho Compras em uma constante chamada carrinho, passando a lista de cupcakes como argumento. Certifique-se de que os arquivos carrinhocompras.js e cupcakes.js estejam devidamente incorporados ao projeto. A função exibir carrinho será responsável por exibir o conteúdo do carrinho no modal. Ela deverá chamar a função abrir modal e, em seguida, renderizar os itens do carrinho com a função listar itens carrinho, que será implementada a seguir. Para listar os itens no corpo do modal, vamos criar a função listar itens carrinho. Primeiro, selecione os elementos responsáveis pelo título e pelo corpo do modal usando o Query Selector. Depois, atualize o título com o texto carrinho de compras e insira a tabela HTML gerada pela função gerar tabela carrinho no corpo do modal. A função gerar tabela carrinho retornará uma string contendo a estrutura HTML de uma tabela com cabeçalho, corpo e rodapé. Inicialmente, a tabela terá 4 colunas: nome do cupcake, preço, quantidade e subtotal. No corpo da tabela, inclua o retorno da função gerar linhas carrinho, que será responsável por gerar as linhas com os dados dos cupcakes selecionados. No rodapé, exiba o valor total do carrinho utilizando o método carrinho.calcularTotal, aplicando o toFixed 2, para limitar a exibição a 2 casas decimais. Use o atributo callSpan igual 3 para mesclar as 3 primeiras colunas, reservando a última para o total. Para gerar as linhas da tabela, implemente a função gerar linhas carrinho.
Ela deve obter os itens do carrinho com carrinho.listar itens e armazená-los na constante itens. Se houver itens, utilize o método map para transformar cada item em uma linha de tabela. O método map é uma forma simplificada de percorrer os elementos de um array. Ele aplica uma função, callback, a cada item da lista original e retorna um novo array com os resultados dessa transformação. Importante destacar que o map não modifica o array original, ele gera uma nova versão, baseada na lógica definida dentro da função callback. Na função callback do método map, retornamos uma string contendo a estrutura HTML de uma linha de tabela, com as informações do item distribuídas em colunas separadas, nome do cupcake, quantidade, preço e subtotal. Os valores do preço e do subtotal são formatados com duas casas decimais utilizando o método toFixed2. Como queremos retornar uma única string com todas as linhas, aplique join ao array resultante. Caso o carrinho esteja vazio, retorne uma linha com uma única célula usando callspan igual 4 e o texto carrinho vazio. Por fim, abra a página sabores.html e clique no link carrinho para verificar se tudo está funcionando corretamente. Aproveite para realizar um teste de mesa, adicione alguns itens manualmente ao carrinho e observe se eles aparecem corretamente no modal. Exibindo a quantidade de itens no botão carrinho. Vamos implementar uma função para exibir a quantidade de itens selecionados no botão carrinho do menu de navegação global. Essa função se chama exibir quantidade carrinho e tem como objetivo atualizar, dinamicamente, o número de itens distintos que o usuário adicionou ao carrinho de compras. Primeiro, acessamos o elemento HTML responsável por exibir essa quantidade ao lado do texto carrinho. Para isso, usamos o método getElementById, buscando pelo ID carrinho quantidade. Em seguida, obtemos a quantidade atual de itens no carrinho. Isso é feito por meio do método contarItens, da nossa instância da classe carrinho compras, que retorna um número de produtos distintos. Por fim, atualizamos o conteúdo do elemento span com esse número, usando a propriedade textContent. Vamos aplicar a função exibir quantidade carrinho no evento DonContentLoaded, que é disparado quando o documento HTML é completamente carregado. Esse evento é ideal para executar a listagem de produtos na página e inicializar o contador do carrinho. Com isso, sempre que essa função for chamada, por exemplo, após adicionar ou remover um item do carrinho, o número exibido ao lado do botão carrinho será atualizado automaticamente, refletindo a quantidade atual de produtos selecionados. Aproveitando o teste realizado anteriormente, no qual os itens foram adicionados manualmente, vamos verificar se o número de itens está sendo exibido corretamente no botão carrinho do menu. Adicionando item ao carrinho. Nesta etapa, vamos implementar a funcionalidade de adicionar um item ao carrinho de compras. A ideia é disponibilizar, no cartão de cada produto exibido na grade, um botão que, ao ser clicado, adicione o item à lista do carrinho. Para isso, vamos aproveitar o mesmo evento utilizado para favoritar cupcakes, no qual um ouvinte de eventos identifica o elemento clicado e executa uma função específica. Primeiramente, precisamos ajustar a lógica de obtenção do ID do cupcake na função listar cupcakes. Nesse caso, vamos remover o atributo DataCupcakeID do botão de favoritar e transferi-lo para a div container principal do produto. Logo abaixo da constante produto, vamos definir o atributo DataCupcakeID nessa div, atribuindo a ela o valor do ID do cupcake. No evento de clique de produtos grade, onde ocorre a ação de favoritar, vamos alterar a função callback. Remova a constante cupcakeID, que antes obtinha o valor diretamente do botão de favoritar. Agora,
Utilizaremos o método closest para localizar o elemento ascendente mais próximo do alvo clicado que possua a classe produto. Em seguida, obtemos o ID do cupcake a partir do atributo dataCupcakeID desse elemento. Lembre-se de converter esse valor para número inteiro, evitando que o dado seja tratado como string. Por fim, padronize o nome da constante, ajustando de cupcakeID, com ID em maiúsculas, para cupcakeID, conforme o estilo adotado no restante do código. Depois dessas alterações, verifique se a funcionalidade de favoritar continua funcionando corretamente com essa nova estrutura. Após ajustar e verificar que a lógica do evento de clique na grade de produtos continua funcionando corretamente, vamos adicionar um botão ao cartão de cada produto para permitir que o item seja incluído no carrinho de compras. Neste caso, vamos posicionar o botão logo abaixo da informação de preço do cupcake. Na função listar cupcakes, insira um elemento button com o texto adicionar item ao carrinho, conforme o exemplo exibido na tela. A esse botão, atribua uma nova classe chamada adicionar item, que será usada posteriormente para identificar o elemento durante a manipulação de eventos. Em seguida, inclua uma condição no botão. Se o ID do cupcake já estiver presente na lista do carrinho de compras, o botão deverá receber o atributo disable. Caso contrário, o botão permanecerá ativo. Realize um teste manual adicionando um item ao carrinho para verificar se essa lógica está funcionando corretamente. Para tornar mais evidente que o botão está desabilitado, indicando que o item já foi adicionado ao carrinho, vamos aplicar algumas regras de estilo no arquivo style.css. Nesse arquivo, defina um seletor para a classe .adicionar item com a pseudoclasse disable, e configure a propriedade opacity com valor de 30%. Isso deixará o botão visualmente mais apagado, reforçando que ele está inativo. Se preferir, você pode personalizar o estilo conforme o visual desejado para o projeto. Agora, vamos implementar a função adicionar item carrinho, com parâmetro cupcakeID, que será acionada quando o botão adicionar item ao carrinho for clicado. Essa função utilizará o método carrinho.adicionar_item, da classe carrinho compras, passando o ID recebido, cupcakeID, como argumento para adicionar o item à lista. Logo após, chamaremos duas funções. Filtrar cupcake, que renderiza a grade de produtos e atualiza o estado dos botões, desabilitando aqueles cujos itens já estão no carrinho. Exibir quantidade carrinho, que atualiza o número de itens exibido no botão carrinho do menu. Para que essa função seja executada corretamente, vamos adicionar uma nova condição ao evento de clique em produtos grade. Verifique se o alvo clicado possui a classe adicionar item e, se confirmado, chame a função adicionar item carrinho, passando o valor de cupcakeID como argumento. Por fim, teste no navegador para garantir que os itens estão sendo adicionados corretamente ao carrinho de compras e que os botões estão sendo atualizados conforme esperado. Atualizando a quantidade de um item do carrinho. Agora,
vamos implementar a funcionalidade que permite atualizar a quantidade de um item no carrinho de compras. Uma solução simples é utilizar um input do tipo numérico diretamente na tabela do carrinho, permitindo que o usuário informe a quantidade desejada para cada produto. Na função gerar linhas carrinho, vamos substituir o texto exibido na coluna de quantidade por um campo input type igual a number, cujo valor inicial será a quantidade armazenada do item, CP quantidade. Esse tipo de campo é ideal porque permite definir valores mínimos e máximos, o que poderá ser ajustado futuramente de acordo com o estoque disponível. No input, vamos adicionar o evento onChange, que chamará a função atualizar quantidade item, sempre que houver uma alteração no valor. Essa função receberá dois argumentos, o ID do cupcake e o valor informado no input. Agora, criamos a função atualizar quantidade item, que recebe dois parâmetros, o ID do cupcake e a quantidade desejada. Caso a quantidade não seja informada, assumimos o valor padrão de 1. Dentro da função, começamos convertendo o ID do cupcake em número inteiro, garantindo que ele seja tratado corretamente, mesmo que venha como string do HTML. Fazemos o mesmo com a quantidade, para evitar inconsistências. Em seguida, utilizamos o método atualizar item da nossa classe carrinho compras. É ele quem realmente altera a quantidade do item dentro da lista do carrinho. Depois dessa atualização, precisamos refletir a mudança na interface. Para isso, chamamos a função listar itens carrinho, para renderizar novamente a tabela exibida no modal do carrinho. Logo após, atualizamos também a contagem de itens exibida no botão carrinho, chamando a função exibir quantidade carrinho. Assim, o usuário sempre visualiza o número correto de produtos selecionados. Por fim, chamamos a função filtrar cupcake, que novamente renderiza a grade de produtos, mantendo os filtros aplicados e ajustando o estado dos botões, por exemplo, desabilitando aqueles cujos itens já estão no carrinho. Dessa forma, garantimos que, sempre que a quantidade de um item for alterada, todas as partes da interface sejam atualizadas em conjunto, proporcionando uma experiência consistente e dinâmica para o usuário. Removendo o item do carrinho. Agora, vamos implementar a funcionalidade que permite remover um item do carrinho de compras. No arquivo listagemprodutos.js, dentro da função gerar tabela carrinho, vamos acrescentar uma nova coluna no cabeçalho da tabela de itens. Como estamos adicionando mais uma coluna, é necessário ajustar o atributo correspondente da linha de rodapé, que exibe o valor total da compra, de 3 para 4, garantindo que a tabela continue alinhada corretamente. Em seguida, na função gerar linhas carrinho, vamos incluir um novo elemento TD em cada linha de item. Dentro desse TD, adicionaremos um botão com o evento onClick, que chamará a função remover item carrinho, passando o ID do produto como argumento. Por fim, vamos implementar a função remover item carrinho, cupcake ID. Nela, devemos converter o parâmetro cupcake ID para número inteiro, evitando inconsistências caso o valor seja recebido como string. Em seguida, utilizamos o método carrinho.removeritem, cupcake ID, da classe carrinho compras, que efetivamente remove o item do carrinho. Após a remoção, chamamos as funções listar itens carrinho, exibir quantidade carrinho e filtrar cupcake, para atualizar a tabela de itens, a contagem exibida no botão carrinho e a grade de produtos, respectivamente. Assim, garantimos que a interface reflita imediatamente a remoção de qualquer item, mantendo a experiência do usuário clara e consistente.
Limpando o carrinho de compras. Agora, vamos implementar a funcionalidade que permite limpar completamente o carrinho de compras. Na função gerar tabela carrinho, dentro da string de retorno, logo após o fechamento da tabela de itens, vamos acrescentar um botão HTML com o atributo onClick igual limpar carrinho. Esse botão será responsável por acionar a função que esvaziará o carrinho. Em seguida, vamos implementar a função limpar carrinho, que chamará o método limpar carrinho da classe carrinho compras. Esse método irá zerar o array de itens do carrinho, removendo todos os produtos adicionados. Para finalizar, a função também executará listar itens carrinho, para redesenhar a tabela de itens no modal. Exibir quantidade de carrinho, para atualizar o número exibido no botão carrinho do menu. E filtrar cupcake, para renderizar a grade de produtos, mantendo os filtros aplicados. Dessa forma, garantimos que, ao clicar no botão limpar carrinho, toda a interface seja atualizada automaticamente, refletindo o carrinho vazio e proporcionando uma experiência clara e consistente para o usuário. E chegamos ao fim do nosso vídeo. Ao longo desta jornada, nós aprendemos a criar e estruturar a classe carrinho compras, exibir os itens selecionados em um modal, adicionar, atualizar e remover produtos do carrinho, e até mesmo limpar todos os itens de uma só vez, mantendo a interface sempre sincronizada com as ações do usuário. Com isso, conseguimos construir uma experiência completa de carrinho de compras, que pode ser expandida e personalizada de acordo com as necessidades do projeto. Explore, teste e adapte esse código para deixar a Cupcake Store ainda mais funcional e atrativa. Até a próxima!